A prévia da inflação oficial em maio veio menor do que em abril e abaixo também das expectativas do mercado. O IPCA 15 ficou em 0,36%. Economistas ouvidos pela agência Reuters estimavam 0,44%. Em 12 meses, o índice também teve queda em relação ao mês passado. Vamos trazer então os números que o IBGE divulgou hoje. O IPCA 15 no mês de maio ficou em 0,36%, em abril o resultado tinha sido 0,43% e maio do ano passado 0,44%. Então o dado de agora veio abaixo do mês anterior e abaixo do mesmo mês do ano passado. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 ficou em 5,40%, então diminuiu um pouquinho em relação ao acumulado registrado até abril, que tinha ficado em 5,49%. Agora, em maio do ano passado, esse mesmo acumulado no período de 12 meses estava bem mais baixo, em 3,70%. Entre os grupos de despesas, vestuário foi o que mais subiu, com um aumento expressivo nos preços de roupas femininas e masculinas. Mas olhando item a item, o que mais pesou foi a energia elétrica residencial. Isso porque, em maio, começou a valer a bandeira tarifária amarela, que acrescenta um valor extra à conta. Além disso, houve reajustes da tarifa em Salvador, Recife e Fortaleza. Na média, a energia ficou 1,68% mais cara. O reajuste dos remédios também teve um peso importante. O governo autorizou um aumento de até 5,09% a partir de 31 de março. Vamos ver a variação em cada grupo de despesas, começando pelos que mais subiram. Na linha de cima, a gente tem como referência o índice geral, que foi de 0,36%, e aí por grupo, então, vestuário a maior alta, com 0,92%, coladinho ali saúde e cuidados pessoais, 0,91%, onde estão os medicamentos, habitação, onde está a energia elétrica, em terceiro, com 0,67%, depois despesas pessoais, com 0,50%, e alimentação e bebidas, que dessa vez não figurou ali entre os grupos que tiveram as maiores altas, né? A alimentação e bebidas caiu ali com uma alta agora de 0,39%. Esse grupo teve a menor alta desde setembro do ano passado. Houve queda de preço do tomate, do arroz e de frutas, por exemplo. Agora vamos ver os outros grupos de despesas que tiveram as menores altas ou até quedas. Comunicação, uma alta de 0,27%, educação 0,09%, e os dois grupos de baixo tiveram uma queda na média de preços no mês de maio. Artigos de residência, uma queda de 0,07% e transportes, uma queda de 0,29%. Aqui, grupo influenciado principalmente pelo barateamento das passagens aéreas. Para analisar os resultados da prévia da inflação, eu converso agora com o André Perfeito, economista-chefe e sócio da APCE, e o nosso analista Vinícius Torres Freire também vai participar dessa entrevista aqui com a gente. Vamos tentar entender, então, o que os números do IPCA 15 nos dizem. Nos próximos dias teremos o IPCA, sim, a inflação oficial, daqui a mais ou menos 2 semanas, mas o IPCA 15 já nos dá uma direção aí do resultado do comportamento de preços no mês de maio. André, boa tarde para você. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza da sua participação aqui. Vinícius Torres Freire vai participar aqui dessa entrevista com a gente. Antes de mais nada, André, queria te colocar aqui, né? Esse IPCA 15, ele tem a menor alta de preços para um mês de maio desde 2020. E é um dos menores também para maio em toda a série histórica. Se a gente for voltar aí ano a ano para olhar, em poucos anos o IPCA 15 ficou nesse patamar ou menor do que isso no mês de maio. Nos detalhes desse índice também, dá para dizer que foi um bom resultado? Bem, olá, Turso, olá, Vinícius, um prazer falar aqui na Times Brasil. Bem, eu acho que quando você pega essa comparação, né, Turso, eu acho que a boa notícia é que está ruim, né, porque estava tão forte o IPCA, ou a inflação recentemente, que na margem você começa a apresentar algumas quedas, que tem um pouco esse componente. Mas o número não veio ruim, né? Quando a gente observa os dados abertos do IPCA, a gente teve, do IPCA 15, a gente teve uma queda, grupo transporte, passagem aérea, sem dúvida nenhuma, foi o principal destaque, né? Que a gente pode colocar uma queda de 11% no item passagem aérea. Mas o que me chamou a atenção é quando você olha o que a gente chama de núcleos, tá? O Banco Central, mais do que o número cheio por si só, ele observa essas indicações da inflação subjacente, ou seja, ligado a alguns componentes
que o Banco Central entende como mais, vamos dizer assim, firmes na comunicação da taxa de juro com a inflação. E um deles, sem dúvida nenhuma, é serviços subjacentes, e ele veio relativamente comportado. Então, é um indicador bom. Eu acho que veio numa situação, eu diria, favorável quando se trata da dinâmica inflacionária, se bem que ainda é elevada, né? A gente não pode comemorar tudo de uma vez só. Vinícius. André, boa tarde. A dúvida agora é saber quando dessa inflação de hoje e daqui dos próximos meses vai influenciar expectativas, se a gente vai ver alguma tendência ou não. Por enquanto, é claro, a gente viu só um mês e veio uma queda muito pequenininha de inflação em 12 meses, né? De 5,49 para 5,4, difusão, né? O número dos preços que subiu, a quantidade de preços subiram em 66%, os núcleos vieram mais comportados, mas só um pouquinho. Você acha que dá para ter expectativa de que, mesmo ficando alto esse ano, ainda para cima de 5%, a gente vai ver uma inflexão de modo que isso possa mudar a expectativa ou não? Eu acredito que não, Vinícius. O que o número teve hoje foi assim, não piorou em termos relativos, né? Não se imagina um corte de juros por causa disso, não se imagina nenhum tipo de alteração mais significativa na condução da política monetária. Que nem você colocou, você teve uma queda aí discreta na variação em 12 meses, é disso que se trata, a gente não está falando de uma queda importante. Você citou um ponto importante, né, Vinícius? O nível de difusão, ou seja, quantos preços subiram mais do que caíram, né? A gente tem aí ainda um indicador bastante desconfortável. Tudo isso daí corrobora com uma visão ainda cautelosa por parte da autoridade monetária. André, nesse dado de maio, houve uma influência importante de preços que são administrados. A gente teve a energia aí com a passagem da bandeira verde para a bandeira tarifária amarela, tivemos um reajuste autorizado dos preços dos medicamentos. Isso ajuda, de alguma forma, a, vamos dizer assim, dar um consolo para aqueles preços que são livres na economia? Se a gente teve uma participação importante de preços administrados, talvez os preços livres, isso reforça, vamos dizer, o aspecto positivo dos preços livres terem subido menos dessa vez? Então, Turcio, eu acho que isso mostra um nível de comprometimento que deveria ser normal isso, né? Mas a gente sabe, né, de cobrir muito a economia, de falar muito tempo, que nem sempre o governo deixa flutuar desse jeito os administrados. Né? Quantas vezes a gente teve que sair correndo para entender o que o governo estava fazendo com o preço de energia elétrica ou outros itens. Então, assim, eles fizeram o que tinha que fazer, né? Os reajustes desses administrados tinham que ser repassados. A pior coisa, o maior veneno que tem para as expectativas é quando você tem essa dinâmica não tão bem definida. Isso daí é muito ruim. Nesse sentido, que bom que se permitiu que esses repasses fossem feitos, porque quando você tenta, sabe aquela coisa assim, a emenda sai pior que o soneto, né? Quando o governo tenta mexer nessas coisas, geralmente não dá bom. Vinícius. André, a gente ainda está com inflação de alimentação no domicílio, na comida que a gente leva para casa, de mais de 8% ao ano, ainda deu uma subidinha em relação ao mês passado. Pequena, né? Em 12 meses, mas subiu. A gente tem, por exemplo, gente falando que é possível que a gente tenha bandeira vermelha nesse ano para manter a segurança do abastecimento a partir de novembro. A gente viu o dólar recuando e a gente ainda não viu grande alívio nos preços por causa disso. A inflação vai ficar em torno de 5,5% até o final do ano mesmo? Ou ainda tem algum risco de até piorar? Olha, eu acredito que deve ser em torno desses 5,5% mesmo, que está até hoje no relatório Focus, em torno disso. Você citou alguns pontos importantes. A bandeira vermelha é uma questão aí que é uma espada em cima da cabeça de todos nós, né? Existe esse debate que não está de forma alguma superado. Isso é um dos pontos. Mas você tem uma discussão que a respeito, por exemplo, preço de petróleo, teve uma queda grande, ainda não veio também isso, talvez na sua força total, né? Para os consumidores, né? Em gasolina, particularmente. Então, tem algumas questões aí que também jogam no sentido contrário. Sobre inflação, o que eu acho que o mercado está... Porque se você observar as expectativas do Focus, né, Vinícius, ela parou de piorar, né? Está menos pior, vou colocar desse jeito errado, né? Mas está desse jeito, né? Não está piorando muito mais. Entre outros motivos, porque o mercado entende que o resultado líquido da política do Donald Trump vai ser um dólar mais fraco. E isso ajuda a gente numa dinâmica inflacionária um pouco por aqui. Então, vamos dizer assim, entre mortos e feridos, né? Você tem motivos tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu acho que deve ficar nesse 5,5%. Não tem muito espaço para cair
especialmente por um outro motivo, que é um bom problema que a gente está vivendo. Eu estava imaginando que a economia ia desacelerar mais rapidamente no Brasil. Estou errando. Né? A gente vai ter PIB agora, né? Vai ser divulgado daqui a pouco. A atividade econômica não está fraca no Brasil. Eu até imaginava que poderia desacelerar por conta de um nível de endividamento elevado, a confiança do consumidor em baixa, mas até segunda ordem os dados do IBCBR não trazem isso. Por isso que é importante, apesar de discreto, uma certa melhora no serviço subjacente, que é uma medida de núcleo que o Banco Central olha. Mas fora isso, concordo contigo, né? Não dá para a gente ficar dando de barato que a inflação está resolvida. André, desde a última ata do Copom, o mercado está ali se dividindo entre a leitura de que o ciclo de aumento na taxa básica de juros se encerrou ou tem mais um pulinho aí de 0,25 ponto percentual. Esse IPCA 15 mais comportado, né, com esse lado mais positivo, inclusive no núcleo que você acabou de nos explicar, fortalece no mercado a leitura de que a Selic não deve subir mais? Já chegou no máximo? Eu acredito que sim, Turci. Eu acho que o mercado vai operar com... Nota de rodapé, o próprio presidente da autoridade monetária, o Gabriel Galípolo, já falou que vai ficar essa taxa durante muito tempo. Então, o que ele não vai resolver na taxa, numa alta no curto prazo, vai ser resolvido pela persistência de uma Selic nesse 14,75 durante bastante tempo. Bem, eu imaginava que eles levariam a 15%. Eu até achava que eles deveriam ter subido 75% na última reunião para já jogar nos 15%. Mas tudo bem, né? 25 pontos base não é exatamente o que vai alterar. Mas, de forma geral, eu acho que esse IPCA 15, hoje está sendo um dia bom no mercado de capitais, né? A gente tem visto aí o dólar um pouco mais fraco hoje, né, ao longo do dia. Também uma bolsa subindo. Isso se deve, obviamente, não a fatores nossos, né, a fatores externos, né, mas isso tudo corrobora para uma leitura de fim de ciclo de política monetária no Brasil. A ver, né? Muitos grandes bancos já estão falando, olha, tem espaço para até cortar no final do ano e início do ano que vem. Vamos ver como esse jogo vai desenrolar. Mas, por enquanto, fica onde está a taxa de juros. André Perfeito, economista-chefe, sócio da PCE. André, brigadão por mais essa canja aqui no Radar. Boa semana para você. Obrigado, Vinícius, também pela participação.